Bom dia para vocês. Crianças e adolescentes, fiquem à vontade aí. Tem a comuninha lá, tem um grupo de adolescentes também. Queria pedir a você para abrir sua Bíblia no livro de Lucas. Nós vamos ler Lucas 4. Abra sua Bíblia aí, Lucas 4. Nós vamos ler a partir do versículo... Deixa eu abrir a minha aqui. Só um minuto, acho que versículo 14. Nós vamos ler Lucas 4, 14. E depois nós vamos ler um versículozinho que está em Lucas 3. A gente vai bater um papo sobre essas duas passagens de Jesus. Ai, coisa boa. Olha se todo mundo achou aí Lucas 4. Lucas 4, 14, a partir do versículo 21. Diz assim: Jesus voltou para Galileia com a força do Espírito e sua fama espalhou por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos... A palavra que está na Bíblia de vocês aí, qual palavra que está? E todos o quê? Glorificavam, o que mais? Elogiavam. Coisa interessante, né? A gente vai vendo isso, mas como é que a tradução atrai a gente? A minha versão aqui todos ficavam admirados. E depois você vai ver que não tem nada de admiração nem de elogio, mas a gente vai seguindo. Veio à cidade de Nazaré, onde era criado, conforme o costume, entrou na sinagoga, levantou-se para fazer a leitura, deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo, Jesus achou a passagem em que estava escrito: o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar boa notícia aos pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos, aos cegos, recuperação de vistas, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Depois disso, fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então ele começou dizendo: hoje se cumpriu essa passagem que está escrita e que acabou de ouvir. Se você continuar lendo esse texto, você vai ver só uma coisa interessante, só para reforçar a ideia que eu vou trabalhar aqui com vocês. Que se você continuar um pouquinho, você vai ver que levaram Jesus para o alto de um monte e queriam jogá-lo de lá. E Jesus, de boaça, passa por meio deles. Não é mais ou menos isso que está escrito aí? Continua lendo você, em silêncio, e aí você vai ver que isso que eu estou falando está aí. Pessoal, ficou um pouquinho nervoso na tradução brasileira de 2024. Tem criança aqui não, né? Não. Jesus a multidão ficou emputecida e levou Jesus para o alto do monte e queriam jogá-lo de lá. Aí Jesus passou por meio de todo mundo e seguiu. O texto bíblico diz aí que ele seguiu fazendo o que ele tinha que fazer. Então, só para a gente retomar aqui, vamos lá. Isso está acontecendo na página anterior da sua Bíblia, isso está acontecendo logo depois que Jesus sai da, entre aspas, tentação do deserto. Entre aspas, porque a gente pode conversar sobre essa tentação um dia, ou se você quiser, você pode entrar lá no meu canal do YouTube e ver lá o Devocional Antifundamentalista, que tem um vídeo só sobre essa tentação. Depois da tentação acontece isso, Jesus vai para Galileia, você já está acostumado. Eu vou reforçando esses nomes para isso sempre ficar na sua memória. Galileia dos pagãos, Galileia dos gentios, Galileia de quem não é crente, Galileia de quem não é gente, Galileia do povo ruim. Era isso que o profeta Isaías falava da Galileia. Então, Galileia é do lugar que é ignorado por Deus. Galileia que não é Jerusalém, que não é Judá,
que não é o lugar onde Deus está. Então, Galileia é desse povo aí. Sei lá como é que é o nome. Se fosse na minha igreja no tempo que eu era criança, Galileia seria tipo assim, do povo de terreiro. Porque na minha igreja, quando eu era criança, o povo de terreiro era o pior povo do mundo. Você falou obrigado, viu, gente? Muito obrigado aí, Daniel. Obrigado, Graça. O povo de terreiro era engraçado isso. Olha só um parênteses. Meu avô, um homem preto, retinto, meu avô de parte de mãe, chamava Valdemar Aleluia. Nome bonito, que ele nasceu no dia de Aleluia. Um homem preto, retinto, pai de santos. O quintal da casa dele era um terreiro de candomblé. Teve 11 filhos. Os 11 filhos viraram crente. Assim, para azar ou para sorte dele. Os 11 filhos viraram crente. E no fim da vida, os crentes pressionaram tanto ele, assim, ele já estava velho, que ele tinha que virar crente, que para os filhos pararem de encher o saco, ele falou, não, tá bom, eu aceito Jesus. E era curioso isso, porque você tem lá um pai da sua família que é de terreiro, que é de candomblé, você viu aquilo a vida toda aquilo nunca foi um problema, de repente você vai para a igreja e o seu pai, né, no caso meu avô, passa a ser o pior ser humano do mundo, porque você foi para a igreja e é umas coisas que não bate na cabeça, né? Você foi criado no quintal da sua casa, fazendo gira, aquela coisa toda, de repente você vai para a igreja, o pastor fala que aquilo é do demônio, e você passa a ver o seu pai como um demônio. Olha que loucura. Enfim, né? Mas ele teve 11 filhos, 11 evangélicos. Olha que legal. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, Felipe, você não vai muito na casa da sua avó? Não. Eu tenho 11 tios evangélicos, assim, da melhor qualidade, raiz, assim, que, sabe, assim, Bolsonaro passa a ser um progressista perto dos meus tios. Então, eu morro de saudade deles, mas eu evito um pouco, porque toda vez que eu vou, é sempre um trabalho de... deixa eu ver se eu aguento aqui 40 minutos sendo torturado. É sempre assim, né? Mas, enfim, fecha esse parênteses. Então, é nesse lugar onde a cidade é ignorada por Deus. Galileia é o estado, né? Nazaré é a cidade. É nesse lugar. Inclusive, tem um versículo que vocês conhecem, que é aquele versículo que eles falam assim, pode vir coisa boa de Nazaré? Esse mesmo versículo também era muito utilizado na época de Galileia. Eles falavam assim, pode vir profeta da Galileia? Então, quer dizer, Galileia e Nazaré eram espaços onde o povo realmente via como um espaço ruim, paupérrimo mesmo. E Jesus vai nesse lugar. Aí, tem uma coisa muito interessante. Jesus vai na sinagoga algumas vezes, mas ele não vai para participar do culto. Todas as vezes que ele está, você vai ver. Jesus vai para ensinar. E aí ele chega lá, aquela liturgia era uma liturgia trienal. O que eles faziam? Eles faziam 3 leituras de um texto. Costumava, né? Assim, ser uma leitura de um salmo, uma leitura de um livro de Deuteronômio, alguma coisa, e uma leitura de um texto profético. Aconteceu isso. Na hora da leitura do texto profético, deram para Jesus o livro de Isaías. Aí você viu aí na sua Bíblia, que coisa interessante, até no português, dessa vez, a tradução traiu a gente pouco. No livro de Isaías, no livro de Lucas que a gente leu aí, no capítulo 4, versículo... Deixa eu ver qual que é o versículo aqui que você vai ver comigo, quer ver? 17. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem. Então veja. Primeira coisa, Jesus já começa aqui quebrando o paradigma do dia. Porque deram um texto para ele ler. Ele falou assim, você que se lasque com esse texto, eu vou ler o que eu quero. A palavra aqui é eureka, sabe aquela expressão? Eureka, vem dessa expressão aqui, que é do grego, eurisco. Jesus achou. Eureka, estava procurando algo escondido, uma boa ideia. Então, quando deram para Jesus o texto de Isaías, ele procura outra coisa e ele vai até o Isaías 61 e ele lê o que ele leu. Então, muitas vezes, na igreja anterior que você vinha, era construída uma ideia de que tudo isso aqui foi místico e que culminou de olha o Espírito de Deus movendo para Jesus abrir esse texto e o povo, como vocês leram aí, ficaram maravilhados e tal. E você vai ver que não tem nada disso. O povo foi revoltado com Jesus, queria matar, arrancar ele a cabeça. E o detalhe, por quê? Primeiro, ele começa avacalhando o culto.
ele vai para o culto, ao invés de ele ler o texto que estava programado para aquele dia, ele procura o texto que ele quer e ele leu o 61. Ninguém pediu para ele ler. Ele abriu e ele leu o 61. Aí você vai falar assim, mas ele abriu um qualquer. Não, a expressão do grego aqui é eureka. Ou seja, achei o que eu estava procurando. Jesus, se fosse um livro de papel, como a sua Bíblia, ele estaria ali folheando para achar. Como era um pergaminho, ele devia estar rolando pergaminho para baixo, rolando pergaminho para cima, e achou o texto. Até aí, estamos juntos? Aí, qual que é a leitura que Jesus vai fazer no versículo 18? Olha só, abrindo o livro, achou a passagem que ele queria, ele fala assim, o Espírito do Senhor. Começa por aí. Primeiro ponto, o Espírito do Senhor, gente, não é porque assim, né? Nós vamos ter tempo disso, mas um problema para o pessoal da escola bíblica, a Trindade é uma convenção. Construíram para nós uma ideia de Pai, Filho, Espírito Santo, beleza. Resolveram colocar isso aí. Existe, não existe? Não. Isso não me interessa. Você acredita no que você quiser. Eu não estou te falando que ela existe ou não existe. Só estou te dizendo que Deus ser uma pessoa, o Filho ser uma pessoa, e o Espírito de Deus ser outra pessoa, isso é combinar isso aí para ficar mais fácil para ensinar para as crianças. Pode ser. Porque o Espírito de Deus não é um ser, não é uma pessoa, não é um ente. O Espírito de Deus é a vontade, a vocação, a verve, o desejo, o íntimo. Então, quando eu falo assim, sei lá, vamos supor, hoje eu estou angustiado, quer dizer, o meu espírito está abatido, o que tem dentro de mim está para baixo. Não, hoje eu estou alegre, o meu espírito, era sobre isso que estava dizendo aqui. Então, quando eu estou falando assim, o Espírito de Deus está sobre mim, que ele está falando, a força de Deus, a vontade de Deus, o desejo, o íntimo, aquilo que Deus quer mover, estava sobre ele. Não é que veio alguém e incorporou Jesus. Porque eu acho que às vezes as teologias cristãs, elas são burras nisso. Teoricamente, acredita em incorporação. Mas eles fazem você acreditar numa trindade e faz acreditar que o Espírito de Deus incorporou Jesus. Porque se o Espírito de Deus é uma pessoa, para ele estar sobre Jesus, ele tem que estar incorporado. Aí você tem que explicar para o cristão, para o pastor, que, mano, incorporação é coisa daquela religião que você está dizendo que é demônio. Não é do cristianismo. Então, assim, quando ele está falando o Espírito de Deus, não é que uma pessoa se apossou de Jesus. Não. O Espírito de Deus é a vontade de Deus, o objetivo. Por exemplo, Esther e Bernardo casaram agora. O espírito deles é de estarem juntos. O ânimo, a vontade, ser família. Não é que o espírito do casamento incorporou nos dois. Não é sobre isso. Então, quando você para pensar sobre todas as outras lógicas da vida, você percebe que muitas vezes a lógica que a igreja evangélica construiu para você, eu não gosto dessa expressão, mas eu não sei usar outra. Se alguém souber, me ajuda. É infantilizadora, mas eu não gosto de usar porque fica parecendo que a infância é coisa ruim. Imatura, obrigado. É imaturo. Por quê? Porque se o Espírito de Deus incorpora sobre alguém, você nunca vai dar saltos na sua vida porque você vai ficar esperando esse Espírito incorporar em você. E se não incorporar, você não tem culpa de nada, uai. É problema do Espírito que não incorporou no você. Então, nós precisamos de ter esse entendimento. O que ele está falando assim? A vontade de Deus, o que Deus gostaria de fazer, estava sobre mim. E o que é a vontade de Deus que está sobre mim? O que me condicionou a fazer? Aí ele fala assim, lendo Isaías 61. Me ungiu, me consagrou. A palavra Mexiá, a palavra Messias. Me fez Messias. Então, me consagrou, me ungiu, me separou, está me fazendo um Messias. Né? Para quê? Para anunciar boa nova aos pobres, proclamar libertação aos cativos e aos cegados, recuperar a vista. Libertar os oprimidos e proclamar o dia da graça do Senhor. Depois disso, fechou o livro e entregou o ajudante. Então, olha essa coisa interessante. Ponto 1. O Espírito de Deus quer, então, ele está me impulsionando, ele está me motivando. O Espírito de Deus está me dando essa força para ir dizer aos pobres uma boa notícia. Vocês aqui são pobres, mas nós todos somos pobres. Mas é óbvio que tem gente muito mais pobre que a gente. Isso a gente sabe também.
A pessoa que é muito mais pobre que você, se você vai dar uma notícia, boa notícia para ela, qual é a boa notícia que você vai dar? Uma pessoa que é muito mais pobre que você. Uma boa notícia que você vai dar para uma pessoa bem mais pobre que você. Hã? Vai ter comida esse mês, o que mais? Bolsa Família, o que mais? Gente, vocês não conhecem pobre mais que você, não? Auxílio Gás. Agora, esquece os mais pobres que vocês. Os pobres como vocês. Qual que é a boa notícia que a gente dá para pobre igual a gente? Tô rico, ganhei na loteria, o que mais? Bolsa de estudo. 13º, o que é isso? O que é 13º? Não sei, que palavra é essa? Enfim, férias. Então vejam, o Espírito de Deus está me empurrando para trazer uma boa notícia. Boa notícia para o pobre, irmão, é que não vai ter mais pobreza. É isso. Vai comer hoje. Fica tranquilo, você vai ter a bolsa de estudo, seus filhos estudam. Fica tranquilo, você vai ter férias, você vai ter momento de descanso. Fica tranquilo, você vai ter 13º, quer dizer, o seu trabalho vai ser suficiente para te dar uma vida digna. Então, quando você está falando que o Espírito de Deus está para me empurrar para dar boa notícia aos pobres, para com esse negócio de que você não vai para o inferno, você vai para o céu. Não, meu irmão. Boa notícia para pobre não é para o céu. Boa notícia para pobre, a pobreza acabou. Na Bíblia, nessa aqui que eu li por enquanto, todas as vezes que alguém estava perguntando sobre vida eterna, não era pobre. Te desafio, faz esse desafio aí. A nossa religião, teoricamente, não pode apostar, então eu não vou fazer uma aposta com você, vou fazer um desafio. Se você ganhar o desafio, eu até te dou dinheiro. Não é aposta, é desafio. Acha aí um pobre perguntando sobre vida eterna. Se você achar, eu vou ficar um pouco mais pobre que eu te dou um dinheiro. Porque não tem. Todo mundo que pergunta sobre vida eterna na Bíblia é rico. Nenhum pobre perguntou sobre vida eterna. Porque pobre não quer saber de vida eterna. Pobre não quer saber de quando morrer, não. Você já está morrendo agora. Rico que está com a vida resolvida, tipo assim, Elon Musk, que a Terra já é chata para ele, aí ele tem que pesquisar Marte, Júpiter. Tem mais nada para ele se satisfazer aqui nessa merda. Aí tem que fazer foguete para ver o que acontece lá fora da Terra. Agora, eu e você, meu irmão, nós estamos preocupados como é que pagar a luz. Você vem falar comigo assim, não, Gibran, vai ter um lugar de rua de ouro. Que rua de ouro, meu brother? Deixa eu te falar, a matrícula desses meninos venceu e eu tenho que pagar antes do fim do ano, senão não tem vaga no que vem. Se eu morrer antes de pagar a matrícula, que bom, aí eu vou pro céu, mas geralmente a gente não morre antes do boleto. Então, o boleto vence antes da sua morte. Então não adianta você vir falar para mim que vai ter rua de esmeralda. O boleto não entende. Eu vou escrever no boleto, não, vou para o lugar de rua de ouro. Não adianta. Não dá para escrever Deus lhe pague. Eu preciso da boa notícia agora. Então, a boa notícia para pobre é que acabou a pobreza. E para acabar a pobreza, a gente vai ter que ressignificar esse mundo que ele está vivendo, que é um mundo da conveniência para poucos. Uma sociedade organizada por homens de conveniência para trazer boa vida de poucos e exploração para muitos. Tem gente que, quando eu falo isso, fala de marxismo, fala de comunismo. E aí eu estou sendo enfático para falar isso. Eu, você, nós não temos culpa se os comunistas, o marxista, o caramba 4 leram a Bíblia. Nós não temos culpa disso. Porque as nossas revoluções são muito anteriores a deles. E as revoluções que Jesus propõe para a gente é muito maior do que esse negócio de comunismo. Então, eu detesto quando alguém fala para mim assim, pastor, você é comunista? Não, porque quando a pessoa fala que eu sou comunista, para mim está me ofendendo. E não é porque eu sou de direita, é porque o comunismo é muito pouco perto do que Jesus está falando. Os caras leram a Bíblia, conseguiram traduzir algumas revoluções da Bíblia para o momento material que eles estavam vivendo, e ótimo, que bom que fizeram, porque nós lemos a Bíblia há quase 3.000, 4.000 anos e nunca fizemos nada. Então, graças a Deus que os ateus leram a Bíblia, aprenderam com a Bíblia e fizeram o que nós crentes não demos conta de fazer. Que bom. Mas as revoluções de Jesus são muito maiores que a do comunismo. Então, a boa notícia para os pobres é que nós vamos acabar com as situações que produzem pobreza. No caso de Jesus, a situação que produz pobreza era justamente aonde ele estava, o templo. O que produzia pobreza para aquele povo, a ponto de, somado aos impérios, aos tributos de Roma, 70%, 80% do que eles produziam ficava como imposto. Por quê?
porque era uma religião trabalhada, como a Patrícia falou hoje aqui, na culpa, no medo, e o tempo inteiro você tinha que pagar para estar santo. O tempo inteiro você tinha que pagar para estar sem pecados. Então, a lógica de pecado não é para te levar para o inferno. A lógica de pecado é para fazer a igreja rica. É totalmente diferente. E a gente aprendeu que santidade era ficar sem pecado. Aí você acha que isso tem a ver com a sua espiritualidade. Não tem. Santidade é o artifício que a igreja construiu, ou a religião construiu, para fazer você ficar nela pagando as coisas a vida inteira. Por isso que João Batista vem e fala assim, eu estou perdoando pecados. Não é que João Batista está te tirando do inferno, não. João Batista está lutando contra aquele sistema que explora a partir da lógica da religião. Jesus perdoar pecado não é tirar o povo do inferno. Jesus perdoar pecado é dizer assim, você não precisa de mais ir no tempo pagar esse trem todo. Vive agora, goza do seu trabalho, da sua produção. Não precisa de ir lá pagar 60% no tempo para você ficar sem pecado, não. Você trabalhou, você produziu, vai viver. Então Jesus, quando ele está falando isso, ele está liberando as pessoas da dinâmica de prisão estatal do templo. É uma coisa física, material. Só que a religião faz você imaginar que isso é espiritual. Para fazer você, de fato, dentro de uma igreja, essa expressão é sempre muito ruim, para fazer de você um cordeirinho. Por isso que a gente vem para a igreja, fecha o olho, clama, ora a Jesus, para que Jesus mude as coisas, sai da igreja, vota errado, não vota em conselheiro municipal, como é que é o nome? Conselheiro tutelar, vota em deputado de qualquer jeito, vota em não sei o quê. Além disso, você não se organiza, você não vai para a rua, você deixa tudo acontecer. A gente fala assim, tem uma manifestação aqui, ninguém vai. A própria esquerda não vai, senhor. A esquerda faz nota no Twitter. Porque a nossa sociedade, ela está organizada nesse lugar. Espiritualiza tudo e não tem a dimensão do que é que está acontecendo no presente. Então a primeira coisa que Jesus está falando é, o Espírito de Deus está me impulsionando para comunicar aos pobres uma boa notícia. Nós somos pobres. Então, o Espírito de Deus tem que nos empurrar para a gente trazer essa boa notícia para a gente. Tivemos uma boa notícia agora. Para quem recebe menos de 5 mil reais, não vai mais pagar imposto de renda. Que bom. Mudou pouco na minha vida porque eu já não declarava, mas assim, que bom para quem declara. Que? Irmão, recuperação de crédito tributário era a forma que nós advogados falamos para ensinar grandes empresas como mineradora a sonegar imposto. Se a gente trabalha a vida toda para ensinar a mineradora a fazer recuperação de crédito tributário, eu não vou ensinar pessoas como nós aqui, como protege o próprio dinheiro. Para mim, amanhã o Alexandre de Moraes vai na minha casa, né? Mas para mim, pagar imposto a um Estado corrupto não faz sentido. Não tem sentido. E a corrupção não está porque quem está lá rouba. A corrupção está porque quem mais recebe nesse país tem a carga tributária minorada. E quem menos recebe tem a carga tributária majorada. Assim, no dia que você descobrir que quem tem avião, iate, não paga IPVA e você, que tem tipo um Chevette 92, paga, aí você fala assim, mano, tem alguma coisa errada nesse negócio. Que um Boeing 747 não paga IPVA e você paga. Que o querosene do Boeing não tem imposto e a sua gasolina. Aí você fala, mas desculpa, Enfim, desculpa aqui que eu tô falando. Eu pago imposto sim, gente. Pago. Enfim. Aí, essa é a boa notícia. Aí, olha só, proclamar a libertação dos cativos. Aí você vai ver o que você foi ensinado a vida inteira. Quem estava cativo? Quem estava cativo no pecado, na promiscuidade, na droga, no mundo. Né? Então, nós vamos proclamar a libertação dos cativos. A gente vai sair na rua agora, vai falar assim, Jesus te ama, Deus tem uma mensagem para você, Deus pode mudar a sua vida, você quer aceitar Jesus? A pessoa diz que sim, você ora por ela lá no meio da balada e fala, glória a Deus, libertamos um cativo. Isso comigo nunca deu certo. Talvez tenha dado para vocês, mas, enfim. As pessoas estavam sendo cativas por quê? Quais que eram os sistemas que faziam as pessoas estarem presas naquele momento? Dívida. Só isso. Por que as pessoas eram presas naquele tempo? Dívida.
elas não tinham mais condição de pagar as suas contas. Por que não tinha? Porque Roma explora, porque o templo explora, porque quase 80%, 85% daquilo que eles produziam ficava como tributo ou para o templo ou para Roma. Alguém me lembra aí, na segunda-feira eu mando para vocês um artigo científico, uma pesquisadora da história, mostrando como era a questão tributária do povo do tempo de Jesus. Você fica absurdado. E aí o cara não tinha mais condição de manter a própria vida. O que ele fazia? Ele se dava como um escravizado para trabalhar, para pagar as dívidas. Então as pessoas estavam sendo cativas, escravizadas, presas. Por quê? Porque não tinham condição de comer, se dava como escravizado. Só que as dívidas aconteciam e as dívidas eram tão altas que a pessoa ficava muito tempo. Agora, tinha uma lei que falava que de 7 em 7 anos essas dívidas tinham que ser perdoadas. Tinha uma lei que falava que a cada 49 anos tinha que haver um reset na sociedade e haver uma redistribuição das propriedades. Agora, já tinha aqui no tempo de Jesus quase uns 2.000, 2.600 anos que eles não faziam isso. Então as pessoas estavam ficando presas o tempo inteiro e por isso elas estavam cativas. Porque as dívidas não eram perdoadas, contrariando a lei de Moisés. Então, quer dizer, para essa sociedade aqui, a lei de Moisés só vale quando ela é conveniente para o templo. Quando ela é para libertar as pessoas, não é. Então, por isso que Jesus está falando. O Espírito de Deus está me falando, me empurrando para libertar os cativos. Ou seja, vamos perdoar as pessoas das dívidas? Vamos fazer com que as pessoas não fiquem mais escravizadas? Vamos fazer a reforma agrária que estava sendo prevista, e aí a cada 49 anos a terra era redistribuída. Gente, imagina isso aqui. Imagina isso. Nós acabamos de chegar aqui nesse bairro, a gente divide o bairro em frações iguais, e a gente vai falar assim, ó, cada um tem um pedaço de terra. Beleza. Por 49 anos você vai poder ficar com essa terra aí, é sua. É lógico. Vocês não têm nada para fazer, vocês não têm televisão, as crianças vão aumentando, a população vai aumentando. O que nós vamos fazer, então, para que os futuros também tenham terra? A terra é sua por 49 anos. Você vai deixar a terra descansar por 1 ano. E no ano 51, no 50 descansou, né? 49 parou, 50 descansou, ninguém produziu nada. No ano 51 nós vamos redividir a terra. Se tiver terra para todo mundo, que legal. Se não tiver, você que teve a terra agora, você passa a ser um trabalhador da terra. Ah, não, mas eu já morri, não, seu filho, a sua descendência. Então veja como que seria aquele sistema de justiça se você soubesse que agora que você está trabalhando nessa terra, daqui 49 anos, ou você e a sua família passam a ser os senhores dessa terra. E o contrário, se você é senhor dessa terra, você sabe que daqui 49 anos ou 50, você passa a ser servo dessa terra. Como é que você vai tratar as pessoas, sabendo que dali a pouco esse negócio muda? Como é que você vai viver sabendo que ninguém herda nada? Que a cada 49 anos a gente redistribui esse negócio. Não tem riqueza acumulada. Se não tem riqueza acumulada, não tem pobreza. Pode ter necessidade? Ah, pode haver uma seca, nós vamos passar um aperto. Pode ter gente que tem um pouquinho mais, tem gente que tem menos? Tem. Mas não vai ter ninguém morrendo de fome, porque ele vai ter a oportunidade de ter a terra dele. Só que isso não estava acontecendo. Os donos da terra estavam ficando na terra, cada vez mais fazendo as pessoas escravizadas. Então, o Espírito de Deus está me empurrando a libertar os cativos. Está falando, olha, nós precisamos de voltar a perdoar as dívidas da galera. Nós precisamos de voltar a distribuir a terra. Aí você acha que mudou muito? Você pega os dados numéricos do Brasil, você só tem essa vida que você tem porque você está extremamente escravizado nas suas dívidas. É o seu cartão de crédito, são os seus boletos. Você tem que trabalhar como um idiota de sol a sol, porque se você não fizer assim, você não consegue pagar o básico. Aí eu vou conversando com as pessoas, eu vou vendo a ideia que criaram na nossa cabeça que o básico é luxo. Tipo assim, você comer, ter 3, 4, 5 refeições, uma escola digna, um plano de saúde, um lugar para você morar, ir no dentista de vez em quando aí, as pessoas acham que isso é luxo. Nós estamos falando do básico. E tem gente falando, não, porque... Outro dia eu vi uma pessoa falando comigo assim, não, porque eu venho do privilégio. Eu olhei assim, que privilégio que essa porra dessa vida tem? Qual que é o privilégio? Ter um plano de saúde. Eu falei, isso é privilégio de onde? Você ter acesso à saúde é privilégio? Então,
nós estamos numa mesma lógica, trabalhando como escravizados, porque esse sistema não nos dá opção. Então, o Espírito de Deus está nos empurrando a pensar sobre outras lógicas. E aqui é a coisa mais interessante. Libertação aos cativos e recuperação de vista aos cegados, aos cegos. Isso aqui é muito legal. Por quê? Porque toda vez que a gente pensa nisso, nós estamos pensando no milagre maravilhoso de Jesus. Como eu já falei do tributo lá, e essa live já pode dar problema, vou falar um problema maior aqui, o Daniel. Nós estamos falando daquele ebó que Jesus fez para curar o cego. Para pensar se aquilo que Jesus fez não é exatamente o que acontece no terreiro. O cara cospe na lama, faz uma parada, não sei o quê. E assim você fala assim, Gibran, você tá maluco? Não, a tia Berta tá ali, que é professora, ela vai depois pegar para vocês várias coisas aqui dentro dessa cultura judaica que o povo usava bicho para ofertar para Deus. Aí você vem falar que o povo do terreiro tá fazendo errado. Não sei, talvez o povo do terreiro lê a Bíblia, não sei. Porque tinha um monte de gente que matava bicho para Deus aqui e a gente não reclamava. Jesus cospe no chão, faz uma lama, joga a lama não sei o quê. Aí a gente está pensando que abrir os olhos dos cegados é isso. Um milagre extraordinário de pegar uma pessoa que era cega e fazer enxergar. Mas você sabe que nessa história do cego, eles falavam assim, quem pecou? Ele ou os pais dele para que ele tivesse nascido cego? Então, é mais uma vez a lógica pecaminosa. Porque quando você está falando assim para o cego, quem pecou, ele ou os pais dele? Você não está preocupado, gente. É porque isso está na nossa cabeça, porque a igreja colocou para a gente isso. Uma lógica de pecado moralista, né? Que o que eu faço? Se eu fiz isso, eu tenho que pedir perdão para Deus para eu ficar limpo. Beleza. Naquela cultura não era sobre isso. Naquela cultura os caras estavam preocupados com o seguinte, quem é que vai pagar? Pecado para eles não era ir para o céu, para o inferno, quem paga para o templo. É só sobre um tributo, é só sobre um imposto. Quando está perguntando quem pecou, ele ou os pais dele, o que eles estão querendo saber é quem é que vai ter que fazer essa reparação a Deus lá no templo. E aqui, quando está falando libertação dos cegos, dos cegados, Jesus está falando disso. Olha, existem muitos de vocês que continuam acreditando que fazer esse tipo de pagamento é que liberta vocês do que está acontecendo. E isso acontece conosco. Né? Há pouco tempo eu atendi um casal que eles vieram conversar e eles estavam tendo problema conjugal no relacionamento deles. Eu ouvi, legal, e fiquei pensando, né? Ora, só tem problema conjugal no relacionamento quem tem relacionamento, né? Problema entre marido e mulher, basta ser marido e mulher, ou mulher e mulher, ou marido e marido, não sei. Que a pessoa que fala que não tem problema conjugal, não é conjugal. Que a condição sine qua non de você ter uma relação é ter problema, e tá tudo bem. Então nós vamos ter que aprender como é que a gente resolve os problemas, porque problema não tem nada a ver com a etimologia da palavra, mas como se diz relação, né? Você tá ali o tempo todo atritando. Então, pessoa que vem me falar, tô com problema no meu casamento e tal. Tá casado? Então é isso. Então esse é o problema. Não quero ter problema no meu casamento. Tem um jeito. Porque não vai ter jeito. Então, aí a gente vai começar a entender que problemas não destroem casamentos. Problema a gente resolve. Destrói casamento outras coisas. Às vezes você destrói seu casamento, porque você é estúpido, você é grosseiro, você não pensa no outro. Isso é outra história. Agora, o problema é normal. Aí, o que rola? O casal tava falando isso pra mim, e aí vieram falar assim que eles queriam que a gente fizesse para eles uma celebração, um culto, uma oração, sei lá, não cheguei a nem ouvir direito, porque eles casaram e eles tinham transado antes de casar. E aí os problemas do casamento é que tinham transado antes de casar. E eu, né, sério, por fora, por dentro rindo. Pois é. Às vezes é exatamente esse problema. Não devia ter casado, né? Aí vieram falar isso pra mim. Bom, eu fiquei uns 40 minutos tentando dizer pra eles que quando você é um homem hétero, mimado, e quer que a sua mulher faça tudo pra você,
E quando você é uma mulher princesa, que quer que o seu marido seja um príncipe, a chance de dar certo é muito ruim. Eu estava tentando explicar para ele que ele precisava de deixar de ser mimado, ser homem, de fato, e passar a cuidar da família dele. E aqui eu não estou falando do homem do ponto de vista do gênero, não. É porque se você é homem, se você é mulher, resolveu ter uma família, você tem que cuidar da sua família. E estava tentando dizer para ela que ela tinha que ser mulher e parar de achar que o cara ia ser um príncipe encantado. Tava tentando. Mas eles continuavam achando que o problema era ter transado dentro do casamento. Então, assim, estão cegados. Não conseguem ver a realidade. As expectativas vão destruir a sua falta de cuidado absoluto, de achar que você é o absoluto dessa casa. Vai destruir. Mas estão cegados, não conseguiram ver. Então, o Espírito de Deus estava ali me empurrando para dizer para eles: pelo amor de Deus, para de fazer essas coisas. Quem sabe vocês têm que voltar e transar mais. Às vezes está faltando isso, né? Mas não conseguem ver. E a espiritualidade faz exatamente isso conosco. Coloca você numa lógica de culpa, né? Que você precisa o tempo inteiro do tempo. Gente, veja que absurdo. Estou falando de 2024. 2 pessoas na faixa de 30 anos virem conversar com o pastor para que o pastor pudesse fazer uma oração, porque eles transaram antes de casar, gente. Pedir conselho, gente, é muito bom, não é só para o pastor, não. Para quem é mais velho, para quem é experiente, para quem você acha que tem um bom juízo, tá com problema? Vai, conversa, pede conselho, isso não é um problema. Agora, você vir em pleno 2024, achando que a oração do pastor vai resolver que você transou antes de casar, isso não faz sentido, gente. Mas estão aprisionados aqui numa cultura. E o Espírito de Deus estava falando, veio para me falar que tem outras coisas além disso. E aí, estou começando a fechar. Para libertar os oprimidos. Então, os oprimidos são todos esses que estão na lógica da exploração da religião. E aí vem a coisa interessante. Para proclamar o ano aceitável do Senhor. O ano da graça do Senhor. A Patrícia, o último versículo que ela leu aqui de manhã cedo, o último, ela até falou, vamos parar por aqui. Porque o último versículo dela que ela leu, que era Joel lá 1, falava isso. O ano da graça do Senhor, e depois fala assim, o ano da vingança, o ano da... Se você quer ver, abre aí de novo, por favor, Patrícia. O último versículo que ela leu fala do ano da ira de Deus e não sei o quê. Nós vamos ver. Joel 1, que ela leu hoje, lá no final, o último versículo que ela leu, falava sobre isso. E aí nós vamos encaminhar para fechar aqui. O dia do Senhor está perto e virá uma assolação do Todo-Poderoso. Essa é uma cultura. O que é o dia do Senhor? O ano da graça do Senhor. O dia da graça. Foi isso que eu falei com vocês, que era o que eles chamavam lá de jubileu, que era a cada 49 anos. Olha aí, ó. Aí, irmã, você vai falar que a gente não é pentecostal? Eu não falei com a Berta, eu não falei com a Patrícia, a gente está trabalhando no mesmo texto. A entidade incorporou em nós e nos revelou que... Glória a Deus. Daniel está falando que ano que vem nós temos que combinar com os irmãos para alguns caírem. Não, a gente... desculpa, não era para falar. Foi mal. Agora... atrapalhei já. Foi mal. E aí o que acontece? Jesus leu proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça do Senhor. Jesus para ali. Ele para. Ele não fala o ano da graça do Senhor, da vingança, da ira, não. Ele para na primeira informação. Aí quando Jesus para, ele fecha o pergaminho e ele entrega o pergaminho para o ajudante lá, o escriba, que era o ajudante do templo. Aí, o que acontece? Todas as pessoas já estavam pistola com ele. Por quê? Porque as pessoas lá naquele momento, lá atrás, antigamente, estavam entendendo o texto exatamente como você está entendendo agora. Eles não estavam pensando no texto no céu, não, eles estavam pensando isso. Esse cara tá doido, irmão.
Ele está falando que o templo não vai cobrar mais nada da gente. Ele está falando que os donos da terra não vão cobrar mais nada da gente. A galera já estava olhando para Jesus assim, o que esse cara está arrumando? Aí, quando vem, ele acha o texto mais sagrado para nós ali, que é o do Isaías, que é o texto do Salvador, que é o texto do Messias, fala isso. E o que nós todos estamos esperando aqui, que é o ano da vingança, que Deus vai vir, que vai destruir Roma, que esses romanos safados vão passar na faca, ele não fala. Ele fecha o texto e entrega. Aí fica todo mundo olhando para ele, ó, tá aí no versículo 21, depois que ele falou isso, fechou o livro, entregou para o ajudante e sentou. Não falou mais nada. Ficou um trem tão constrangedor que tá falando assim, todos olhavam fixamente para ele. Aí Jesus viu que a coisa estava tão feia que ele passa a falar assim, ah tá, então hoje se cumpriu o que eu acabei de ler. Pronto. Aí, o que acontece? Quando você continua vendo, você vai falar assim, o texto está falando aí, todos ficaram admirados. Não, mas não eram admirados. Todos estavam nervosos, chateados. Como não vai ter o ano da ira? Como não vai ter o ano da vingança? Eles ficaram tão amargurados com Jesus, que se você continuar lendo aí, você vai ver que eles levaram Jesus para o alto monte e quiseram matar. De tanta raiva que eles ficaram. Ó, 22. Todos davam testemunho ao seu respeito. Olha como é que o tradutor faz a coisa para te regaçar. Não é que todos davam testemunho a seu respeito. Quando na linguagem aqui no português fala todos davam testemunho a seu respeito, você já imagina que é coisa boa. Mas por que o testemunho era bom? Você só vai entender que tipo de testemunho é quando você lê o contexto inteiro. Ninguém vai dar um testemunho bom se depois pega o cara e quer matar. Então o que eles estavam fazendo? Eles estavam todos falando assim, esse cara é doido, o que ele está arrumando? Estavam todos dando testemunhos negativos a respeito de Jesus. Aí, vê no versículo 22, todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíram da boca dele. Mas aqui não é admirados, é chateados, com raiva. Aí a raiva era tanta que eles falaram assim, mas esse aí não é, está no versículo 23, esse aí não é o filho de José? O que eles estão falando? Eles não estão perguntando sobre a paternidade, não é uma pergunta sobre a paternidade, uma pergunta do seguinte, esse cara aí não é o cara que veio doutrinado como todos nós, que muitas aspas, não é o pai dele da descendência de Davi. Como é que ele está aqui vindo quebrar tudo que está sendo feito? Ele não deveria pensar como nós, os antigos? É isso que está sendo perguntado. Aí, olha só, vai lá para o versículo 28, para você entender o que eu estou falando. Ouvindo as palavras de Jesus na sinagoga, todos ficaram furiosos. Levantaram, expulsaram ele da cidade, levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo de lá. Jesus, porém, passou por meio deles e continuou o caminho. Então veja, a mensagem aqui é uma coisa muito interessante e passo a finalizar. Jesus foi no lugar ignorado por Deus, na periferia do mundo, leu um texto que ele quis. O texto estava falando assim, vocês que estão aí na periferia, nós temos uma outra vida. Nós podemos viver de outro jeito. A gente vai destruir as situações que causam opressão. Jesus está falando isso para ele. Eles escutam. E aí, eles acolhem Jesus? Não. Eles querem matar Jesus. E é por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando a gente faz isso. Por quê? Vem a eleição e tal, não sei o quê, igual aqui em Belo Horizonte. Nossa Câmara foi eleita, meu Deus do céu, acho que nós estamos num dos piores, apesar da bancada progressista ter aumentado, nós estamos no pior cenário dos vereadores de Belo Horizonte, pelo menos desde quando eu moro aqui, eu nunca tinha visto um cenário assim tão ruim. Aí, às vezes, vota num prefeito, vota num governador, vota num presidente, a gente passa, não, o povo merece, o povo é burro. Irmã, Deus encarnado, falando com o povo que vai libertar, o povo quer matar Deus. Você acha que não vai votar errado? Então nós temos que parar desse negócio de achar que o povo é burro, que o povo não sabe. Não é sobre isso. É sobre ainda não ter condições materiais para aquela galera entender o que ele estava falando.
O novo é sempre assustador. Então, quando Jesus fala tudo isso aqui, os caras querem matá-lo, o que os caras estão falando? Cara, pode ser pior. Se Roma entende o que Jesus está falando, se o povo do templo, lá de Jerusalém, lá da sede, entende o que esse cara está falando aqui em Nazaré, que é um lugar de ninguém, um lugar ruim, nós somos pobres. Tipo assim, vamos pensar assim, né? Se a galera lá de Brasília descobre o que nós estamos falando aqui, os caras vão vir e vão matar a gente. Então, eles preferem calar o novo do que acolher o que está sendo proposto. E isso é o que acontece com a gente, com a maioria das vezes. Porque nós ainda temos dificuldade de entender o que é o novo que está se fazendo. O que é o novo que está se organizando. Aí o que a gente prefere? Todos os momentos de mexida da humanidade, a gente volta para o nosso espaço de segurança. Eu detesto a expressão espaço de conforto, porque não é conforto. É uma bosta, mas é seguro porque você conhece. É uma merda, mas aquela merda você está acostumado, então você... Mas não quer dizer que seja confortável. Então, aqui é a mesma coisa. Jesus propôs, Jesus balançou aquela sociedade. Com medo, é melhor a gente matá-lo. É melhor a gente eliminá-lo. E aí, finalizando agora, para você entender qual que é o resumo que Jesus está falando, abra sua Bíblia em João 3, versículo 10. Por quê? Como é que a gente faz isso que Jesus estava propondo? Ah, nós vamos para a rua, nós vamos pegar em armas. Não, nada disso. O que eu gosto de Jesus, o que eu gosto da Bíblia, o que eu gosto da proposta do Evangelho, é que ela é muito mais simples que esses revolucionários tudo. Os caras constroem livro inteiro a proposta do Evangelho é assim: precisa de você fazer nada do que essa esquerda pseudo-acadêmica está mandando aí. Isso não, mano. Esquece a academia. Academia é lugar para pesquisador. Quem gosta de pesquisa vai para lá. Os irmãos e as irmãs que têm vocação para mestrado, doutorado, vai lá. A sociedade não é acadêmica. Os irmãos da academia vão fazer pesquisa, ok. Não faz muito sentido. Você imagina, assim, se todas as pessoas da sociedade fossem obrigadas a tirar carteira para motorista de ônibus? Não precisa. Não é todo mundo que quer ser motorista de ônibus. Mas por que todo mundo tem que ouvir quem faz mestrado e doutorado? Todo mundo tem que ouvir o motorista de ônibus? Não. Quem que vai ouvir o motorista de ônibus? Quem trabalha com transporte. Aí você escuta o cara que é experiente. Agora, a gente é obrigado a ouvir todo mundo que está na academia? Não. Tô cansado de ver um monte de gente na academia que é burro. Só sabe fazer a pesquisa dele, olha lá. O fato de estar na academia não significa que a pessoa é boa em nada. A academia é uma pesquisa. Você pode ser muito bom na sua pesquisa e ser péssimo do resto da vida. Às vezes não conseguir nem dar bom dia para os outros. A gente tem um fetiche de idolatrar pesquisador. E a esquerda nossa, os revolucionários nossos, é tudo assim. É tudo fetichista de pesquisa. Mas eu vou pra rua, o Daniel foi lá pra rua com a gente outro dia, o Cirlan fica falando, voltar às bases. Cirlan, que mora lá na base, pergunta pra ele quantos pesquisadores que estão lá, quantos mestres de doutorado tá com ele lá no Gogó da Ema, lá na Vila São Rafael, fazendo o trabalho que ele faz sozinho. Pergunta pra ele quantos nossos amigos da sociologia da UFMG estão lá, segundo a Suíça, né, Cirlan? Então, o que eu gosto da proposta do Evangelho é isso. E nada contra quem estuda, gente. Estuda, tá tudo certo. Mas nós precisamos de entender qual é o espaço de cada um. E isso é uma coisa importante nessa nossa sociedade, que transformou a pesquisa como a saída única para o mundo. Não, isso é uma tecnocracia, não é isso. Saberes tradicionais estão aí. Quanta gente aprende com os velhos, com as velhas da quebrada, os velhos e as velhas da roça. Nós precisamos de entender isso. Saber está no mundo inteiro. E aí Jesus dá uma resposta aqui, que assim, irmã, é muito mais revolucionário que tudo que o camarada Lenin falou. E olha que eu sou apaixonado com Lenin. Meu filho só não chama Lenin porque Lenin era calvo e eu fiquei com medo de botar calvície no menino. Sério, aí eu preferi Caetano, porque Caetano tem muito cabelo. Vamos lá. As multidões inteiras, versículo 10, João 3. As multidões inteiras perguntavam para João Batista: o que nós precisamos fazer? Por quê? Porque o que Jesus está falando lá no templo, ele está só reproduzindo o que João Batista já estava falando ali há um tempão. Então, é como se essas perguntas a partir desses novos ventos que nós estamos ouvindo de você, Jesus, de você, João, o que a gente faz agora? A gente que quer fazer isso, o que a gente faz? Nós vamos nos filiar num partido? Não.
Nada disso. João respondeu o seguinte, versículo 11. Aliás, lê vocês aí, lê alguém em voz alta pra gente. João 11. João 3, versículo 11. Não. Tá isso? João 3. Tá isso? Gente, calma aí, deixa eu abrir de novo aqui. Desculpa. Pera aí. Deixa eu ver se eu tô no versículo certo. Pera aí. Cara, desculpa. É Lucas 3:11. João é o João Batista que eu tava falando e misturei tudo. Me perdoa. Tô sem gente, que loucura. Lucas 3:11. Pelo amor de Deus. Viajando. Aí sim, perguntaram para João Batista o que tinha que fazer. E aí ele responde o quê? No Lucas 3:11. Olha aí. Hã? Olha isso, olha a resposta de João Batista. O que a gente tem que fazer? Gente, presta atenção aqui que eu vou fechar a mensagem agora. Escuta só uma coisa. João Batista é aquele camaradinha que ele tem... Se você quiser fazer alegoria, ele é o melhor personagem. O que é alegoria? Enfim. Ele é o melhor personagem que existe para você colocar ele numa figura de mística, maluco, doido, velho do manto. Porque ele vinha do deserto, comia lá gafanhoto silvestre, mel, vestia com as roupas... Então, se você quiser botar aquele cara poderoso, que sobe no monte, sabe, João Batista das Matas, é esse cara aqui. Aí, quando esse cara, cheio de poder de Deus, pentecostal, que ora em língua, revela, aí, pergunta para ele, o que nós temos que fazer, João Batista? Qualquer profeta, apóstolo, do seu tempo de 2024, vai falar com você o quê? Vem para a igreja de segunda a sexta, faz jejum, oração, campanha, dá 7 não sei o quê, vai fazer campanha, joga o óleo ungido enquanto ele estiver dormindo. Gente, pensa num cara que a minha infância inteira era acordar desesperado, porque a minha mãe estava assim com a mão em cima de mim, orando, acordava assim que ele surtiu a mão, não sei o que fazia, só sei que me assustava. Será que deu certo? Eu não vou nem dizer que talvez eu seja a prova que oração não funciona. Enfim. Aí, olha só o que o João está falando. Ele está falando para você ir para o monte fazer campanha. Não! O que a gente vai fazer? Olha a resposta de João, gente. Olha a resposta de João, camarada Lenin. Olha a resposta de João. Quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. É muito simples. Não tem nenhuma construção. Vamos fazer um quartel. Irmão, é a partir de você. Uma lógica de generosidade e justiça. É a partir do simples aqui. De nós que somos pequenos. Ah, Gibran, mas você não sabe. Eu não tenho uma túnica. Então, irmão, então você que não tem, para de reclamar, fica calado, que nós vamos pegar com quem não tem para você. É isso. Não, mas é muito mais simples do que nós estamos pensando. Então, aí, olha só, ele não para. E aí, você vai ver a força de João Batista. Por que você acha que ele está falando aqui no versículo 13? Não cobra mais imposto do que foi estabelecido. Porque essa mensagem chegou a ser tão forte que os cobradores de imposto estavam seguindo a ele. Então, primeiro ele fala para o povão. Quem tem 2, divide com quem não tem. Quem tem comida, divide com quem tem fome. Simples. Agora ele começa a falar para os agentes do Estado. A mensagem foi tão revolucionária que os agentes do Estado começaram a ouvir. Aí o que ele fala para os agentes do Estado? Mano, para de cobrar mais do que deveria ser cobrado. Cobra de maneira justa. Para que você está cobrando esse tanto de tributo? Não para por aí. Olha só, ele vai versículo 14. Os romanos
Os soldados estavam seguindo ele. Ele fala assim, você que é soldado? Os soldados perguntam para ele, o que eu tenho que fazer? Ele fala assim, não toma dinheiro à força de ninguém. Não faz falsa acusação de ninguém. Fica contente com o seu salário. Né? É um versículo que a gente devia ter mandado agora para o governo. Né? O governo colocou os militares no teto de gastos. Os militares estão chiando. A gente tem que falar com ele. Não, fique contente com o que você tem aí, meu irmão. Então veja, a proposta do reino de Deus é uma proposta simples. Para quem está na administração do Estado, fazer uma administração de cobrança justa não deveria existir, mas já que está aí o poder de polícia, não imputar crime em ninguém de maneira falsa. E para nós que somos do povão, partilhar o que tem. Cara, é uma revolução muito simples. Não precisa de muita coisa. Então, o Espírito do Senhor está sobre nós, nos ensinando, se a gente tiver dois, partilhe com quem não tem. O Espírito do Senhor está sobre nós para parar de cobrar das pessoas aquilo que a gente não tem direito de cobrar. E essa cobrança não é só financeira, viu? Essa é uma cobrança de toda a vida. E finaliza dizendo isso. Aí, olha só, que coisa interessante. O último versículo. Versículo 17. A partir do 16, né? Por isso eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte que eu, que eu não sou digno de desamarrar a sandália, ele vai batizar com fogo santo. Ele virá com uma pá, vai limpar a eira do trigo, o celeiro, a palha, vai queimar no fogo, e o fogo não se apagará. E ainda muitos outros modos. João anunciava o povo a boa notícia, a palavra de salvação. Então, é só esse paralelo que a gente precisa de entender. O João Batista disse que viria o ano da graça do Senhor e viria vingança. Vai limpar com fogo, apaga, como a gente está vendo aqui. Jesus, quando repetiu a mesma coisa de João Batista, só disse do ano da graça. Jesus não disse do fogo. Jesus não disse da vingança. Jesus deixou isso para lá, porque Jesus não veio para julgar ninguém, Jesus só veio para salvar. Então, na manhã de hoje, fechei mesmo, agora acabou, graças ao Senhor Jesus, queria que a gente pensasse sobre esse entendimento. O Espírito de Deus não é uma entidade. Ele não vai se apossar de você. Ele não vai entrar em você e fazer, não vai. O Espírito de Deus é uma energia, é uma força, é uma ideia, é uma motivação. É uma coisa que a gente quer conseguir. Isso quer dizer que depende de você. Isso quer dizer que o Espírito de Deus ele vai nos impulsionar, ele vai nos dar um horizonte. É ali que a gente quer chegar. Mas isso não vai se apoderar de você. Não, nós queremos chegar ali. Mas para chegar ali, nós vamos precisar de estar juntos. Nós vamos precisar de que essas perguntas estejam no nosso coração, igual as perguntas estavam no coração das pessoas que perguntavam a João. Como é que a gente faz para fazer isso? E são essas perguntas que a gente tem que responder uns aos outros. Como é que eu faço para acabar com essa pobreza? Minha, seja financeira, seja afetiva. E aí nós vamos começando a ser impulsionados pelo Espírito de Deus a ir na raiz. E essa é a motivação, a radicalidade do Evangelho. Ir à raiz do problema. A radicalidade do Evangelho. O que é que causa isso? Então, nós vamos pensar sobre isso. E o que causa isso, óbvio, é essa sociedade aonde a acumulação para poucos, de maneira conveniente, explora todos para manter esse sistema. Amém?